Quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, a semana voou e nós já estamos agora na quarta-feira e eu venho trazer para vocês a série Prescrição Fatal. E claro, quando a gente presta atenção exatamente nesse título, a gente fica pensando em mil coisas, menos no que de fato se trata essa história. Se trata da história de um farmacêutico que perde o filho e acaba entrando ali no circuito de uma das famílias mais poderosas, esquivas, bilionárias, importantes e que sim, tem muita proteção, mas muita proteção de várias esferas dos Estados Unidos. E ele também não tem esse nome de prescrição fatal por acidente, não, muito menos por conveniência ou para deixar a história mais interessante, mas sim porque vai ter a ver sim com prescrição fatal, quando essa família é dona da Purdue, uma das empresas farmacêuticas mais controversas aí da história dos Estados Unidos, desde o que chamamos aí da crise de 1929. E a gente já pincelou um pouco esse assunto e foi quase um assunto que acabou me atraindo justamente porque eu estava lendo este livro que se chama Império da Dor, tá? Esse livro ele é da editora Intrínseca e eu recebi de aniversário e eu gosto do assunto, comecei a ler e fala justamente da família que criou o Império Purdue, então tem tudo a ver com essa série. Então fique comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifique sua inscrição, seu sininho de notificação, e se você não conferiu o vídeo de segunda-feira, dá essa moral aí pra mim, dá um pulinho lá no vídeo de segunda-feira depois que esse aqui acabar, se é que vai sobrar algum tempo, porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Penny e Jack, vinheta. Bom, eu já recebi comentários de pessoas que não gostam, que entram aqui no canal e querem ouvir falar da série ou querem apenas o resumo da série. Eu acabo falando de algum livro ou citando alguma coisa, mas sinto muito a forma que eu tenho de trabalhar e eu sei que muitas pessoas gostam. Então, é óbvio que eu estava lendo um livro super interessante, muito bom mesmo. Eu até pretendia trazer um resumo futuramente e acabei então me deparando com a série O Império da Dor, que vai falar justamente sobre a família que é tratada nesse livro, então não deu para não fazer esse link. Seria até egoísmo não passar essa informação para frente, tá? Então já deixo aqui registrado esse adendo para depois ninguém reclamar aqui nos comentários. Mas hoje nós vamos falar então de Prescrição Fatal, que é uma série da Netflix, uma série em 4 episódios, e eu vou dizer para vocês que são 4 episódios eletrizantes, 4 episódios onde cada episódio basicamente vai tratar de um assunto. Então nós vamos começar pelo primeiro episódio, que vai apresentar as personagens principais, são personagens reais, é uma história real, inclusive o caso em si abordado também é abordado no livro, mas de uma outra forma. Então vamos prestar atenção aqui, conhecer e entender por que se chama prescrição fatal. Porque não começa de uma forma que você vai imaginar que vai ter alguma coisa a ver com impérios farmacêuticos. Logo no primeiro episódio nós vamos nos deparar então com a família Schneider, uma família que mora em um lugar chamado Paróquia San Bernard, que fica na Louisiana, entre ali o rio Mississippi e os pântanos, segundo eles, e muito próximo a Nova Orleans. Então é um lugar, tá, que divide como se fosse dividir ali uma fronteira com um lugar chamado Área 9. E para a gente entender por que existe a Área 9, que é basicamente povoada por pessoas de pele escura, e esse lugar que então se chama Paróquia San Bernard, a sua maior parte ali dos 75 mil habitantes, a maior parte deles é branco, aí a gente vai ter que falar de uma coisa chamada êxodo branco. Teve uma época em que eles começaram a fazer casas, aí isso aí faz parte aí até mesmo da história imobiliária dos Estados Unidos, quando eles começam a fazer várias casas, principalmente ali na Louisiana, e começam a vender por um valor muito baixo. Acontece que, como eu sempre digo, existem momentos aí que as pessoas esquecem desse detalhe, mas existiu sim um tempo em que em vários lugares pessoas de pele escura não podiam entrar em determinados estabelecimentos, e isso era uma coisa extremamente desagradável, a ponto de que quando um grande número de pessoas brancas, de famílias brancas, compram muitas casas nessa área, eles fazem o que é chamado ali, conhecido como êxodo branco,
quando essas famílias elas partem para a paróquia São Bernard, onde ficariam então as pessoas brancas, e essa nona área ficariam então as famílias negras. Isso é uma coisa que perdura aí por muitos e muitos anos, então isso é importante da gente entender. E a minha impressora está funcionando sozinho. Não esquentem a cabeça com isso, isso acontece. Bom, entendidos isso, a gente vai tentar dividir da seguinte maneira. Existe a parte ali que é a São Bernard, tá? A paróquia São Bernard, e também a nona área. A nona área, obviamente, com pessoas ali de pele negra, e a paróquia São Bernard, a maior parte da população ali é de pele clara. E é, claro, um bairro de classe média, onde a nona área, que basicamente eles teriam que ter os mesmos direitos aí, porque eram as mesmas casas em que existia o êxodo branco, quando existiu o êxodo branco, mas não é assim que as coisas continuaram. O lugar ele ficou muito abandonado e a população entrou em altos índices de violência, principalmente a partir dos anos 80. A pessoa-chave desse documentário, que é o farmacêutico Daniel Schneider, ele é um homem aí por volta dos seus 60 anos de idade e que participou desse êxodo branco. O pai dele, ele teria comprado uma casa nesse local que seria a nona área. Só que quando teve o êxodo branco, ele acabou indo para a paróquia São Bernard e automaticamente ele, sendo filho, né, então, né, de seu pai, acaba indo junto. Só que originalmente ele teria nascido na nona área. Nessa época, ele também, aí por volta dos anos 60, aí por volta aí dessa época, ele começa também os seus estudos, começa a se preparar, ensino médio, escola e tudo mais, e é quando ele conhece a Annie. Então, a Annie era uma garota de torcida, ele é um jogador de futebol, porém, por mais que ele fosse veloz, por mais que ele fosse bom no que ele fazia, ele tinha um grande problema de visão, ele não tinha uma visão muito boa. Fez com que ele se formasse no ensino médio, acabasse extremamente apaixonado pela Annie, se formasse e logo depois da formatura os dois então se casam. E sim, foi pouquíssimo tempo, se casaram bem jovens, ali na casa dos seus 20 anos, talvez a Annie tivesse com seus 19 anos. Desse casamento vai vir o seu primeiro filho, que vai ser o Daniel Jr., e também vai vir a sua filha Christy, algum tempinho depois. Porém, para ter o primeiro filho, a Annie esperou 5 anos até eles se estabelecerem e também o Danny, ele acabar ali tendo uma profissão um pouco mais segura para que ela pudesse ali cuidar dos seus filhos e pudesse dar algum tipo de conforto também para os seus filhos. E é justamente isso que o Danny vai fazer. Na época, o Danny comenta que as pessoas falavam muito que trabalhar com farmácia, trabalhar na área farmacêutica era um bom negócio e que ele já estava ali preparado, ele não era uma coisa que ele morria de amores, mas ele foi estudar. Então, em 1975, ele se forma como farmacêutico e vai trabalhar em uma farmácia, que seriam essas farmácias, vamos colocar assim, que não são de franquias, mesmo depois, quando chegarem as franquias, essa parece que é uma farmácia que não foi comprada. Então, desde 1975, ele trabalhava para Bradley's e ia muito bem, ele tomava conta do seu negócio. Então, eram várias farmácias, né, que tinham esse nome, não deixava de ser uma pequena rede, mas era uma rede familiar, um negócio familiar, e ele era um funcionário muito bom, ele trabalhou lá por muitos anos, diria que décadas, criou seus filhos trabalhando lá e a vida deles realmente era uma vida confortável. Então, nessa paróquia São Bernard, eles tinham a sua casa, os seus filhos puderam ir para a escola, eles gostavam muito de Natal, gostavam de viajar, então ele sempre montava pelo menos uma viagem por ano para fazer com a família e também sempre, mas sempre se dedicava ao Natal. O Danny amava o Natal com a esposa, o Natal com os filhos, e aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque tanto ele como o filho dele se chama Daniel e automaticamente a gente acaba chamando de Danny. Então quando eu falar do Danny filho, eu vou falar Danny Jr., tá? Assim vai ficar um pouco mais fácil pra gente conseguir entender. Christy amava a árvore de Natal, então todos os anos ele procurava a maior árvore de Natal, era metros de árvore de Natal e eles passavam dias montando essa árvore de Natal junto com amigos, junto com os amigos dos filhos. Então juntava todo mundo na casa dele e passavam dias montando aquela árvore de Natal antes de chegar o Natal. Então quando ficava pronto era aquela festa e isso acontecia
todos os anos, então ele sempre se preparava. A esposa dele dizia que era como se fosse uma mini férias, e isso, durante o documentário, vai dando um pano de fundo com várias idades do filho dele, do Danny, e também de como ele era ligado aos filhos dele. Ele amava demais aqueles filhos dele. Segundo uma amiga da família, ele mesmo não sendo uma pessoa rica, vamos colocar dessa forma, ele tinha uma boa casa, condições financeiras ali seguras, mas ele não era um homem rico, mas ele sempre estava ali fazendo alguma coisinha para poder dar para os filhos aquilo que deixaria os filhos dele felizes ou que geraria algum conforto maior para os filhos. Ele não era um pai que conseguia negar muita coisa para os filhos. Christy, a mais nova, ela ia muito bem no colégio e o pai gostava muito disso, então ela conseguia boas notas, ela não era uma filha que dava trabalho e ela era muito ligada com o irmão, com o Danny. E nessa época, mais ou menos do ensino médio, o Danny começou a ir mal na escola, então ele não estava tendo o mesmo desempenho no colégio, e é mais ou menos nessa época que ele vai arrumar uma namorada. E essa namorada, quando chegar a época em que ambos se formarem, pelo que deu a entender no documentário, os dois tinham a mesma idade, ela vai conseguir uma bolsa numa universidade. Porém, o Danny ainda vai estar fazendo o ensino médio, porque ele vai repetir ali a série, então ele vai precisar fazer como se fosse aí um supletivo para colocar ali as matérias em dia. Então ele estava nessa luta aí de conseguir ir para a faculdade. A questão toda é que, mais uma vez, tínhamos a área 9, né? E essa, né, nona área ou área 9 era um lugar onde tinha alto fluxo de pessoas que saíam de São Bernardo para comprar substâncias ilícitas. Sim, a nona área nos anos 80 ela foi tomada, mas tomada mesmo por substâncias ilícitas, pessoas que vendiam essas substâncias, e automaticamente a violência. Essa que nós estamos acostumados a ver aí em vários lugares que são locais como esse, locais de comercialização de substâncias ilícitas. Então você via todo tipo de coisa, incluindo uma cena que é um pouco diferente quando a gente para pensar nos tempos de hoje e que naquela época era muito comum. Muitas vezes os pais, tanto a mãe quanto o pai, acabavam sucumbindo, né, com as substâncias, até mesmo perdendo a vida antes dos seus filhos. Então isso era uma coisa que acontecia muito, né, essa utilização, esse uso ser feito dentro de casa, e assim, não em uma família ou em duas famílias, mas em basicamente todas as famílias. Isso é uma coisa estranhíssima quando a gente pega, e sim, marcou uma época. Então essa época dos anos 80 foi uma época em que as pessoas se viciaram demais em substâncias e os filhos acabavam vendo tudo aquilo, o que fazia com que esses filhos fossem para as ruas e acabassem trabalhando para pessoas mais velhas, e às vezes, muitas vezes, também para pagar ali as substâncias que os pais não conseguiam pagar. Então é uma situação muito difícil. E claro, nós estamos falando de um bairro onde a maior parte das pessoas eram negras e também tinha a parte da polícia, a corrupção na polícia. Os policiais daquela região eram um dos policiais ali, entrava no rol dos policiais mais corruptos dos Estados Unidos, então sempre tinha demissões, pessoas respondendo processos e até mesmo policiais sendo presos, porque eles eram sim totalmente, concordavam totalmente com o que acontecia ali, porque claro, eles levavam também uma boa fatia do dinheiro que entrava na região. E também tinha uma lei que basicamente é uma lei que vigora em quase todos os lugares que tem esse tipo de atividade, que são poucos os que não tem, que é o seguinte: ninguém fala, ninguém vê e ninguém ouve. Então você não dedura, você não faz esse tipo de coisa, porque senão você vai sofrer sérias, mas seríssimas retaliações. Então, em um determinado dia, no ano de 1999, mais precisamente no dia 13 de abril de 1999, o Danny estava com 23 anos, o Danny Jr., e ele diz o seguinte para os pais. Ele diz aí por volta das 8 da noite, ele se despede da irmã dele que estava fazendo uns trabalhos escolares e fala para os pais que ele precisava ir com o carro dele. Ele tinha uma picape vermelha, porque ele trabalhava, nessa época ele estava trabalhando com entregas, e ele diz para o pai que ele vai dar uma volta, ele precisa ir até a casa de um amigo para fazer um trabalho aí de escola. A mãe diz o seguinte para ele: você não chega muito tarde, porque amanhã você tem aula. E ele diz: não, eu não vou chegar tarde, vai ser coisa rápida, já eu já tô aqui em casa. Então, nessa hora, tudo bem, tudo certo, ele sai, pega a picape e vai embora. Mal sabia eles que era a última vez que eles veriam o Danny Jr. com vida.
Por volta das 2 horas da manhã, a polícia bate na porta, então, do Schneider e diz o seguinte: olha, o seu filho Danny foi encontrado na 9ª área, nós precisamos que vocês nos acompanhem. Nessa hora, a Annie disse o seguinte: bom, quando eu passei pelo quarto dele, eu bati na porta, ele está dormindo lá em cima. Ele disse: não, ele não está dormindo lá em cima porque ele está na 9ª área. Só que ninguém tinha avisado para eles que, na verdade, o Danny tinha perdido a vida na 9ª área. Ele foi vítima de disparos e automaticamente ele já não estava mais vivo, e ninguém fala isso para a família, então foi uma coisa meio de surpresa que eles descobrem no carro de polícia, e também encontraram ele basicamente assim no meio fio, com a cara jogada. Então foi uma cena assim bem triste e que acabou marcando sim a vida do Danny pai, no caso. Depois disso eles acabam fazem todo o percurso, tudo que eles queriam fazer para tentar entender o que aconteceu com o filho deles, e principalmente o que ele estava fazendo na 9ª área, porque os pais do Danny não tinham a menor ideia que o Danny estava fazendo uso de substâncias ilícitas. Perguntado o motivo, não foi, com muita delicadeza, que o policial disse o seguinte: bom, seu filho veio até aqui porque é muito normal garotos, da paróquia São Bernard vir até aqui a 9ª área, comprar substâncias ilícitas e simplesmente voltar para suas casas, para o conforto dos seus lares. E tudo bem, a gente entende aquela velha máxima, São os playboyzinhos que acabam indo muitas vezes para uma comunidade, comprar substâncias ilícitas, e depois todo o BO fica para a comunidade. Só que também tem muito entra e sai de dinheiro envolvendo policiais. Então os policiais, naquela hora, naquele momento, com aquela família, não queria começar uma investigação. O seu filho foi apagado aqui, se negou a pagar pelo que ele veio comprar e simplesmente sofreu o que qualquer pessoa sofreria se negasse a pagar uma substância ilícita. Só que isso não fazia o menor sentido, porque o Danny tinha dinheiro, o Danny tinha emprego, o Danny tinha uma vida, ele não sairia para comprar substâncias e deixaria de pagar. Então o que aconteceu ali foi um crime. Só que aquilo, a polícia, quando ela é paga para manter um lugar, com a polícia longe, é justamente isso que ela faz. E ela não ia ficar aí se remoendo e procurando muita coisa sobre um garoto viciado que acabou então indo atrás de substâncias ilícitas, porque é bem dessa forma que eles colocam, um menininho mimado veio aqui, parou o carro, e problema dele se ele veio até aqui comprar substâncias ilícitas e tudo mais. E até então é um pensamento que a gente escuta, e vê também muitas vezes acontecer até os dias de hoje. E claro, as pessoas que moravam na paróquia São Bernard tinham ali um padrão de vida muito, mas muito, infinitamente diferente, não apenas por ser aí de uma classe um pouco maior, mas era todo um sistema de segurança, todo um sistema de vida extremamente diferente das pessoas que moravam ali na 9ª área, tá? A 9ª área era um caos. Uma pessoa a mais ou uma pessoa a menos sendo recolhida sem vida durante uma noite era só uma terça-feira comum ali na 9ª área, e as pessoas estavam acostumadas com aquilo. Então não era muito difícil, por exemplo, não apenas filhos, mas filhos, irmãos e também os seus pais serem todos ali metidos com substâncias ilícitas, vamos colocar dessa forma, de forma de venda ou consumo. Todos consumiam juntos ou na mesma casa, e todo mundo fazia parte desse grande ciclo, aí esse ciclo que é sempre mortal no final das contas, que é o ciclo da substância ilícita. Nessa hora não tinha muita coisa a ser investigada, porque a polícia também não queria investigar. Acontece que eles estavam falando do filho de um cara, mas um cara extremamente chato, extremamente persistente, e uma pessoa que não ia desistir, porque aquele garoto era o mundo dele. E nessa hora a gente também percebe que faz um pouco de diferença você ter um pouquinho de dinheiro, você poder se dar o luxo de fazer certas coisas, porque quando a gente assiste o documentário, tudo parece muito heróico. Só que aí eu paro e penso, será que se fosse um daqueles pais ou uma daquelas mães que estavam ali, que não tem a sua pele clara, que não tem os recursos que ele tem, será que ele conseguiria ter ido tão longe? Será que a polícia teria tido tanta paciência com ele como de fato teve? Me lembrou sim alguns casos em que a família acaba se metendo e fazendo uma investigação própria. Só que o Daniel, claro, ele vai fazer uma grande, mas uma grande coisa,
mas ele também vai fazer coisas com a polícia que a gente sabe que não é qualquer pessoa que tem abertura para fazer, ainda mais quando você é considerado pelo departamento de polícia um verdadeiro furúnculo nas suas nádegas, porque era justamente isso que o Daniel passou a ser para a polícia. A polícia não queria investigar e ele começou uma investigação própria. Ele queria descobrir quem fez aquilo com o filho dele. Não tirando de forma alguma o mérito dele como pai e o direito dele como pai de tentar entender o que aconteceu com o filho dele, quem fez isso com o filho dele e essa pessoa ir, enfim, preso e responder pelo que fez contra o filho dele. Não é sobre isso que eu tô falando, mas sim da forma com que as coisas foram correndo, porque o que ele começou a fazer? Algum tempo foi se passando, ele começou a ligar incessantemente para a polícia. Então ele passa a ligar assim sem parar, todo mundo já conhecia ele de nome e começa a cobrar os policiais. Até aí tudo bem, isso aí já é uma coisa até aceitável, a gente já viu até em outros casos. Só que ele começa a fazer mais, ele vai para a mídia. Da mídia, isso, gente, em 1999, assim, não, a gente não tá falando de agora, não, é 1999. Então ele pega também um grupo que vai fazer cartazes, panfletos e vai começar a perguntar para as pessoas se alguém viu aquele garoto na noite em que tudo aconteceu, na noite de 13 de abril de 1999, quando Daniel Jr. então perde a vida. Ele quer descobrir quem disparou contra o filho dele e ele não vai descansar enquanto ele não conseguir. O homem era cansa-poste, mas cansa-poste mesmo. Até que ele vai fazer o seguinte, ele vai se unir a um grupo de oração e também de aconselhamento de pessoas que perderam entes queridos, Então tinha ali até um pastor. E esse grupo, ele também era quase em totalidade ali da 9ª área. E vai ter um homem, e eu preciso dizer que era um homem negro, para não dizer assim, que também o Daniel, ele era um homem preconceituoso, porque ele não era, diferente de algumas pessoas que você vai vendo ali, da San Bernard e até mesmo dos policiais, que eram um pouco sim. O Daniel, ele não era. Inclusive, quando ele começa a olhar a 9ª área, aquilo era a casa dele, de certa forma. E ele começa a ver diversos garotos muito jovens ali naquele meio. Então ele ficou pensando, se eu não pegar esse cara, se esse cara não for preso, outros Daniels vão aparecer, outros meninos desse aqui vão acabar perdendo suas vidas. Então ele começa a colocar tudo isso para fora e ele tem muito sentimento, ele chora quase o documentário inteiro e aquele choro apertado mesmo e que muitas vezes não acontece nem mesmo com a própria esposa dele. Porém, eu acho que um pouco desse choro também se mistura com culpa, porque ele se pergunta diversas vezes qual foi o momento que ele não prestou atenção o suficiente no Daniel para entender que o Daniel estava viciado, ou quando foi que ele não foi um pai bom o bastante ou seguro o bastante para o Daniel admitir para ele que estava viciado em alguma coisa para que ele pudesse ajudar o filho dele. São muitas questões que passam na cabeça de um pai e longe de mim questionar qualquer uma delas, eu acho que todas são válidas e os questionamentos eles chegam. Os pais, os bons pais, eles sempre tentam, eles sempre procuram ali respostas e quando eles não encontram, aí vem a culpa. Normalmente eles tentam se culpar de uma coisa que ele não tinha culpa. Afinal de contas, era um rapaz de 23 anos que sabia o que estava fazendo, começou a fazer utilização de substâncias ilícitas e sabia sim que o pai dele era uma pessoa muito, mas muito unida a ele e que poderia ajudá-lo. Mas infelizmente, quando uma pessoa se vicia em uma substância, é muito difícil ela se abrir com parentes porque ela não quer ficar longe ali do seu vício. Então é por isso que isso sim, muitas vezes a gente aí entende que é uma doença difícil de curar. Às vezes a pessoa prefere perder a família inteira, perder várias e várias amizades e coisas de uma vida inteira, se livra de tudo que tem, perde tudo que tem, porque precisa daquelas substâncias. Então, estamos falando de substâncias ainda mais fortes do que as substâncias que temos hoje, tá? Substâncias mais agressivas, menos refinadas. Então, eram coisas que tinham um potencial de vício muito rápido, Substâncias ali que em uma vez, 2 vezes que a pessoa fazia uso, ela estava viciada. Junto com esse grupo de oração, então, ele começa a bater de casa em casa. Ele diz que ele vai até a 9ª área e ele vai começar a falar com todas as pessoas ao redor de onde aconteceu, ou onde o filho dele perdeu a vida, porque alguém deve ter visto quem fez aquilo, uma vez que a polícia não estava atrás.
O amigo que era da nona área, né? Então você olha ali, o cara acho que olhou para ele ali, um senhor de idade, pensou, cara, esse cara não vai viver um dia na nona área se ele andar de mão vazia, sem nada. Né? O homem vira para ele e fala, vamos fazer o seguinte, Daniel, você vai nas casas que você quer ir, pergunta para as pessoas que você quer perguntar e eu vou ficar aí atrás de você, fica seguro, eu conheço as pessoas. E claro, né, ele não estava de mãos limpas, ele basicamente ali estava armado como quase todas as pessoas que estavam na nona área. Então ele faz essa segurança aí pro Daniel, os dois ficam muito amigos e aí eles chegam à conclusão que eles não vão conseguir informações de jeito nenhum, as pessoas não falavam. Nessa hora o que eles fazem é juntar um grupo onde vão conseguir muito dinheiro, eles vão arrecadar bastante dinheiro mais uma vez, 1999, então juntar 10 mil dólares era um valor considerável para ser entregue à pessoa que desse a informação que colocasse o assassino atrás das grades. Mas tinha que esperar o julgamento acontecer e ser provado que aquela era a pessoa. Para, claro, né, eles não acabarem aí sendo vítima de uma pessoa que só quer embolsar os 10 mil dólares. Só que o Danny não para por aí, ele pega então as listas telefônicas, existia um tempo em que listas telefônicas era uma coisa, bom, hoje a gente procura no Google, antigamente tinha umas coisas gigantescas assim e alta de papel que você procurava, né, o telefone das pessoas. Então ele começa na lista telefônica, pegar ali o telefone de várias pessoas que estavam ao redor e ir ligando a esmo, gente. Ele fazia isso, ele saía para trabalhar, quando ele voltava, ele ficava no sótão, basicamente fazendo ligações para as pessoas incessantemente, para ver se alguém tinha alguma informação sobre o filho dele. Até que um dia ele acaba entrando em contato com uma mulher e essa mulher tinha informações, porque essa mulher estava na porta da casa da mãe, né, da mãe dela, quando tudo aconteceu. Então ela acabou vendo o que aconteceu. A polícia também disse o seguinte, que tinha encontrado um rapaz ali, tinha encontrado um garoto de 15 anos que teria dito que viu quem era a pessoa que teria feito isso com o Danny e que o Danny era amigo dele, que o Danny comprava substâncias com ele há bastante tempo e que quando isso aconteceu, ele viu que um rapaz de bicicleta passou na frente dele para vender a substância ilícita e basicamente assim acabou tirando a vida do Danny. Então ele era uma boa testemunha para a polícia. A polícia liga para o Danny e diz o seguinte, olha, eu acho que a gente vai conseguir prender o cara, no máximo amanhã a gente já tá com esse cara aqui na cadeia, basicamente, aqui já, na delegacia aqui para entender o que aconteceu. Só que acontece o seguinte, tinha muito furo nesse depoimento desse rapaz, algumas coisas pareciam não bater e aquilo tudo foi deixando um certo incômodo na polícia e também no Daniel. Só que o Daniel achava que a polícia não estava interrogando esse rapaz direito. O nome desse garoto era Jeffrey Hall. E quando ele começa a contar para a polícia, ele diz que quem fez isso com o Danny foi um rapaz chamado Scarface. O Scarface, ele era o chefe, vamos colocar assim, né, de tudo, de todas as atividades que aconteciam no lugar. Então, obviamente, sobre ele pesavam vários crimes e, inclusive, essa história não poderia ser verdadeira, porque na data, então, que aconteceu o que aconteceu com o Danny, nunca poderia ter sido o Scarface, porque o Scarface ele estava preso, então automaticamente o Jeffrey estava mentindo. Depois de saber disso, ele fica muito frustrado, porque aí mina, né, totalmente as chances de colocar a pessoa que fez isso atrás das grades. Ele ainda pensava que podia ter sido esse Scarface, ele foi atrás para ter certeza se o cara estava preso mesmo, e parece que estava. Então aquilo tudo começou a deixar uma lacuna. Quem foi esse cara? Esse pai, ele chegou a falar até com esses, sabe, gente, não adianta, né? Esses chefes de grupos aí que colocam garotos mais jovens para poder fazer o serviço de venda, e o cara diz o seguinte para ele: eu vou achar o cara para você, eu vou dar fim nele, eu vou acabar com ele para você ter paz, porque o que fizeram com você não tá certo, você é uma pessoa que é querido pela comunidade, foi uma coisa injusta aí com você que é pai. Aqueles papos aí bem pesado, e por um momento ele não disse, então vai lá e faz, porque o cara tava totalmente disposto. Agora, se ele ia fazer com a pessoa certa, ninguém sabe, porque ninguém sabe qual era o tipo de rixa que esse cara tinha, se ele não ia utilizar aí esse ensejo para poder de repente fazer uma vingança pessoal. Então é tudo muito incerto. Ainda bem que naquela época
Mesmo estando muito raivoso, ele teve a presença de espírito de dizer: não, não faz esse tipo de coisa, eu não quero, eu só quero saber quem é e eu quero que a justiça seja feita. Só que depois ele admite, por 5 minutos, ele pensou que de repente a resposta teria que ser: não, vai lá e termina com isso. Então, ele ainda se sente um pouco vencedor por não ter cedido a esse instinto. Mas que aconteceu, a oportunidade aconteceu. E mais uma vez, voltando para essas ligações, então que ele acaba tirando aí da lista telefônica, que ele entra em contato com uma mulher chamada Shane. E a Shane vai contar o seguinte para ele: eu vi tudo o que aconteceu com o seu filho, eu vi tudo o que aconteceu, eu vi quando aconteceram os disparos. Ele faz perguntas ali sobre as roupas que o filho dele estava usando, ela disse que viu, ela vai confirmando tudo, era tudo consistente, e ela diz: não foi o Scarface, foi o Jeffrey Hall. O Jeffrey Hall era o rapaz que tinha se apresentado como testemunha, o rapaz de 15 anos, e que disse, né, que estava ali na região e disse que era amigo do filho dele. Ele disse: mas ele é amigo do meu filho. Ela deu uma risada e disse: não, eu conheço ele desde que ele nasceu, ele é um dos 10 filhos da minha melhor amiga, e quando ele fez isso com o seu filho, ele disse para mim: tia Titi, você viu o que eu fiz? E eu acredito que naquele momento ela nem soube responder muito bem, né? Vi ou não vi, mas ela sabia que quem tinha feito isso tinha sido o Jeffrey. E aí é que começava uma nova saga na vida do Danny. Nessa mesma hora, o Danny entra em contato com a polícia e diz o seguinte: bom, já tenho a testemunha, essa testemunha é essa aqui. Acontece o seguinte, ela não vai falar com vocês, ela não vai prestar depoimento, porque onde ela mora é uma situação muito difícil e ela não vai querer participar disso, porque senão ela pode perder a vida dela ou até mesmo a vida dos filhos dela. A família inteira dela está em risco. Todo mundo fica ali atrás do Jeffrey, mas não tinha jeito, eles precisavam de uma coisa consistente para apresentar para a promotoria e ela seria a pessoa-chave. Só que ela tinha que dizer: eu concordo. Então é nessa hora que é feito todo um sistema. Eles começam a ligar várias e várias vezes para Shane, até chegar a um ponto. A Shane diz que ele era a pessoa mais insistente e chata que ela já conheceu na vida. Ele ligava o dia inteiro para ela, para tentar falar com ela, convencê-la de ir até a delegacia, prestar o seu depoimento, falar com as autoridades, mas ela não estava a fim de fazer aquilo, ela não queria se expor a esse ponto, era muito perigoso e ele não conseguia entender isso. É nessa hora que a Christy, então a irmã do Danny, começa a conversar com a Shane e elas tinham uma coisa em comum. As duas tinham perdido o irmão, porque a Shane também tinha perdido um irmão quando ele era muito jovem e ela nunca soube quem fez isso com o irmão dela. Então ela decide que ela vai ir até a delegacia. Antes disso, ela acaba conhecendo o quarto do Danny e ela diz que aquele garoto era um garoto que tinha muitas oportunidades pela frente e que aquilo tudo foi roubado dele. Então ela ia até a delegacia prestar o depoimento dela. Prestar o depoimento é uma coisa, ir até o julgamento e dar o seu, né, depor lá, né, e no julgamento, aí já é uma outra coisa, porque ela vai lá, conta que foi o rapaz, entra para a proteção das testemunhas, só que tem toda uma tensão até o julgamento ser marcado e ela prestar então o depoimento dela, que seria a peça assim central para colocar o Jeffrey atrás das grades e assim fazer justiça. Só que isso era uma coisa que ia demorar um pouco e ela ia passar por muita coisa, ameaças, né, ali muitos sustos que ela ia acabar passando e ela foi sendo ameaçada até o dia do julgamento. Bom, no dia do julgamento então era aquela incógnita até o momento em que ela sentasse lá e dissesse: não, foi ele, foi o Jeffrey, todo mundo ia ficar ali tenso, né, porque ninguém ia ter certeza se ela ia ou não colocar o nome do Jeffrey nessa história, e era um rapaz que ela conhecia, então a coisa era um pouco mais tensa do que aparentava. A família do Jeffrey, enquanto ela subia ali todos os degraus, o julgamento vai acabar acontecendo em novembro do ano 2000, então esse tempo todo ela ficou muito tensa, né, nesses lares aí de proteção para testemunhas, e ela também começou a usar muitas substâncias ilícitas, e o que o Daniel não sabia é que ela acabou vendo o que aconteceu com o filho dele, porque ela estava na frente da casa da mãe dela, fazendo uso de substâncias ilícitas. Então ela usou antes, ela usou durante o período que ela passou na proteção das testemunhas,
e depois aí a vida tanto dela como do Jeffrey vai de uma forma ou outra dar uma virada, nem que seja aí quase, né, que a pulso, mas vai dar uma virada sim, pelo menos alguma coisa de bom saiu disso. Enquanto ela subia as escadas, quando ela é chamada para prestar o depoimento dela durante o julgamento, ela sobe as escadas e a avó do Jeffrey, a família do Jeffrey, o tio do Jeffrey foi ameaçando ela enquanto ela estava subindo, e a policial só dizia: sobe as escadas, porque o tratamento é extremamente maravilhoso, né? E ela senta e ela diz, né? O juiz pergunta para ela se o homem que ela viu tirando a vida do Danny estava lá e que era para ela apontar quem era. Então ela vai e aponta para o Jeffrey Hall. Jeffrey Hall nessa época já estava com seus 16 anos de idade, então o que coube ali, né, para as pessoas que estavam vendo essa questão toda da pena, o que seria feito com o rapaz, tinha 16 anos, isso tudo era uma coisa que pesou bastante, então eles decidiram conversar com o Jeffrey e fazer um acordo, tentar um acordo. E aí ele aceita o acordo. O acordo, ele colocaria ali que ele era mesmo culpado, e ele acabaria pegando uma pena de 15 anos, o que é uma pena aí relativamente, né, boa, vamos colocar assim, para a idade dele aí, foi uma responsabilidade boa que ele pegou e que ele teria que cumprir na sua totalidade. Porém, para ele, foi a melhor coisa que aconteceu, dito com a boca dele. Foi ele que disse, ele participa do documentário. Por incrível que pareça, o Daniel não tem ódio dele. O Danny entende onde ele cresceu, o Danny entende o que aconteceu na vida dele. Ele era filho de uma mulher que fazia muito uso e que um dia, com 12 anos de idade, ele teria dito para a mãe dele que não aguentava mais aquilo, ele não aguentava mais aquelas pessoas, então ele teria pegado todas as substâncias dela, jogado fora. Ela pegou aí uns caras que estavam com ela, eles seguraram as pernas do garoto e colocaram a mão dele, assim, no fogão, sabe, com a boca do fogão acesa. Então, assim, a vida dele também não foi muito boa. Daí pra frente, ele foi pras ruas, e quando você não conhece outra vida, a gente não pode ser hipócrita, principalmente quando a gente tá com teto, a gente tá com conforto, com segurança, de dizer que não é isso, não. É uma tendência um pouco natural, é muito difícil, não é a regra, tá? Mas sim a exceção. Quando uma pessoa vai fazer uma coisa totalmente diferente, não tinha outra coisa para fazer ali na nona área, só tinha esse caminho, e ele foi seguir esse caminho, ele começou a vender. Não é mencionado se ele usava, ao que tudo indica, ele não fazia utilização, ele só vendia. Então, ele começou a trabalhar com os caras aí, né? E ele era muito jovem. E depois, mais pra frente, ele vai dizer que ele fez mesmo. E que no dia que ele fez, ele mal entendeu, porque ele só sentiu aquele impacto. E depois ele sabia que a outra pessoa não estava mais viva. E ele achava que ele já era um homem. E ele só tinha 15 anos. Então, tudo é muito deturpado quando você está em um lugar muito violento. Isso não é motivo para dizer que ele é inocente pelo que ele fez. Ele tirou a vida de uma pessoa, totalmente mal explicado de por que ele fez isso. Foi quase como se fosse uma prova aí de fogo para poder se tornar um grande bandidão. Só que a questão toda é a seguinte: uma pessoa perdeu a vida e ele hoje, sendo um homem feito, tenta viver aí com o fato de que, por mais que o tempo tenha passado, isso ainda o persegue. Durante o período em que ele vai ser levado para uma penitenciária e eles vão mostrando as cenas, parece que era um lugar tranquilo. E ele diz que ele chorou muito no ônibus quando ele estava indo para a penitenciária, não porque ele estava indo para a penitenciária, mas porque ele nunca tinha visto outra paisagem a não ser a paisagem da nona área. Então ele começa a ver árvores, ele começa a ver várias coisas, e ele diz que pela primeira vez ele estava saindo daquele lugar e era para cadeia. Então, quando ele chega lá, ele disse que ele tinha tempo, ele não precisava se preocupar com alimentação, ele não precisava se preocupar com muitas coisas, ele tinha regras. Então ele começou a estudar. Ele terminou o ensino médio, coisa que ele tinha parado, ele começou a fazer cursos, ele começou a fazer várias coisas, e também ele fez um tratamento de raiva. Isso tudo fez dele uma pessoa tranquila, e também acabou reduzindo ali 2 anos de pena. Então ele acabou cumprindo 13 anos e tendo permissão assim, caso, né, também não voltasse a cometer nenhum ilícito, de voltar para casa. Então é nessa hora que ele volta, e volta mudado. E também não, eu fui pesquisar depois o nome dele,
parece que não tem nada no nome dele, então ele nunca mais aí reincidiu e também não era um viciado. Isso era uma coisa extremamente importante, porque isso vai ser quase uma contaminação geral. Outra pessoa que ninguém imaginava, mas também teria sua vida mudada, não imaginar que ela pudesse mudar, mas imaginar que ela era uma pessoa que estava vivendo essa vida que era só uma vida de destruição. Ela estava cada vez mais se afundando no vício, que era a Shane, e a Shane era uma boa pessoa, tinha 4 filhos pequenos. Então, depois do julgamento, ela se muda da dona Área e ela diz que ela quer ser a mãe, a esposa, a profissional, que ela não teve oportunidade de ser na dona Área e que ela nunca mais queria saber de nenhum tipo de substância na vida dela. Ela não queria mais ficar daquela forma e que ela ia mudar de vida. Então, é justamente isso que ela faz, ela larga todos os seus vícios ali com substâncias e começa a viver a vida dela dali pra frente, uma vida diferente. Ela também passa a ser amiga da família, recebe prêmios ali, prêmios de pessoas que ajudam a comunidade e também ajudava a enfatizar a importância que existe das pessoas falarem, né? Se as pessoas tivessem essa segurança de poder falar, seria muito mais fácil resolver esses crimes. A gente sabe que não são, esses homicídios que acontecem nesses lugares, normalmente eles não são solucionados. Eles sempre colocam, antigamente tinha muito isso, principalmente década ali de final dos anos 90, começo do ano 2000, acerto de contas, foi brigas de gangues, coisas assim apareciam nos jornais, então ninguém investigava. Isso era assim, pelo que eu entendi, geral, em todos os lugares. Só que não é bem assim. Sim, uma pessoa fez alguma coisa e essa coisa foi tirar a vida de uma outra e isso precisa ser investigado. Em alguns lugares a polícia não investiga por medo e eu não tiro a razão deles, porque afinal de contas, muitas vezes essas pessoas têm aí armamentos, coisas que nem a polícia sonha em ter. Muitas vezes não tem dinheiro, pelo menos em caso Brasil, não tem dinheiro, não tem ali equipamento necessário, mal tem um colete, principalmente nessa época, mal tinha um colete decente para trabalhar, então fica um pouco difícil você entrar num lugar desse e dizer que você vai se sentir seguro. Que é então na nona área, a questão era simples, a polícia recebia suborno, então obviamente eles não iam ficar enfiando um monte de policial investigando coisa que não era para eles investigarem, né? O caso ali, né, que envolveu o Scarface é um outro caso, porque o Scarface, ele também tinha suas brigas por território, ele também fez coisas que saltaram aos olhos de outras pessoas, e não foi uma, nem duas, nem três, nem 10, foram muitas coisas. Então, prender ele era pelo menos ali. Em alguns casos, essas pessoas elas são presas até para sua própria segurança, tá? Então isso também é uma coisa aí pra gente parar para pensar. Dando prosseguimento ao que tá acontecendo, o que de fato virou a vida, né, do Daniel? Pronto, ele resolveu, ele conseguiu, depois de 19 meses, colocar a pessoa que tirou o filho dele atrás das grades. E agora? O que a gente faz? Por quê? O luto tem que acontecer, você precisa parar, você precisa prestar atenção no que aconteceu e entender o fato do que o seu filho também estava fazendo na nona área, e são muitas coisas para processar. É olhar ao redor, ver como aquelas pessoas viviam e o que o seu filho estava fazendo lá. Então o Sr. Daniel para e chora, porque é a única coisa que ele pode fazer naquele momento, e talvez esse choro aí tivesse um pouquinho preso. Então ele chora, ele começa a trabalhar pouco, ele não consegue trabalhar muito, a cabeça dele ficou muito virada, ficou muito mexida, e ele começa ali a meditar bastante, e ele começou a trabalhar meio período no seu trabalho lá na farmácia, e nesse período de tempo ele fazia o seguinte: quando ele estava com a cabeça muito zoada, ele não tinha com quem conversar, ele ligava um gravador. Ele começou a ficar totalmente surtado em gravar coisas, pessoas, momentos, fosse em fita cassete, imagem, porque sim, era 1999, ano 2000, então as pessoas ainda usavam fita cassete, né? Então ele colocava tudo em fita cassete, gente, ele desabafava, ele chorava, tudo com a fita cassete. Ele tem quilos e quilos de fita. Ele gravava telefonema, ele gravava a polícia, ele gravava conversas com ele mesmo. Então assim, tudo ele tem gravado. Brigas com a filha, brigas com a esposa por causa desses casos, do caso do Danny, de tudo. Talvez um dia ele quisesse escrever um livro, alguma coisa assim, que envolvesse as pessoas que estavam ali. Só que passou a ser assim uma coisa quase também um pouquinho doentia da parte dele.
ele. E essa questão toda de importunar a polícia, gente, isso foi insuportável. Se fosse aqui no Brasil, ninguém nem ia atender o telefonema dele. E foi também um grande ali, na minha opinião, uma coisa muito semelhante aconteceu no caso da Mércia, né, da Mércia Nakajima, que foi uma mulher que se não fosse a família, vamos colocar, né, as coisas em seus lugares, se não fosse a insistência da família em procurar, e que também o delegado do caso achava chato a família toda hora estar em cima, mas será que se não fosse isso a Mércia teria sido encontrada? Então isso também é uma coisa que a gente para pensar, que muitos pais sim tomam esse protagonismo e levam para frente o máximo que dá. Exemplos muitos espalhados aí. E quando uma pessoa começa uma luta, ela meio que tem uma hora que ela meio que vicia naquilo. Essa é a verdade. Eu assisti a uma série que a pessoa lá estava sempre em busca de vingança, e quando aquilo acabou, ela não sabia o que fazer, então ela fazia coisas sem sentido. Ela queria fazer vingança por pessoas que não queriam vingança. Seria mais ou menos esse o pensamento. Qual vai ser a minha próxima luta? Ele descobriu que ele era um bom lutador. Ele descobriu que ele conseguia chegar. Foi fácil, sinceramente foi fácil chegar ali a quem foi o autor, né, do que aconteceu com o filho dele. Então ele achou que de repente mais coisas não seriam complicadas. E é nessa hora que a cabeça dele começa a pensar. E ele começa a perceber que no balcão da farmácia dele, mais e mais jovens que não aparentavam nenhum tipo de dor estavam chegando lá com receitas médicas para comprar um medicamento chamado OxyContin. Só que nós vamos falar Oxy aqui, porque eu acho que é melhor até aqui, né? Vamos falar de medicação, então é melhor só o Oxy, que é mais fácil. São aqueles remédios, né, opiáceos. Então são remédios ali, a base, né, tem ali a sua filosofia, vamos colocar dessa forma, do ópio, que começa então nas guerras, quando eles utilizavam o ópio. Então isso tudo tem uma grande história, e que, claro, vai ter uma empresa, que é a empresa Purdue, que vai colocar, né, esse remédio para ser ali comercializado e vai acabar infestando Nova Orleans, a Louisiana, o que eles chamam ali, né, de Oeste. Esse medicamento, ele começou a se espalhar, as pessoas começavam a utilizar para dor, ele surge ali entre os anos 80 e 90, e as pessoas que não se sentiam assistidas nessa questão toda da dor, elas aceitaram muito bem esse remédio. Quem não aceitava muito bem eram os médicos. Então o que essa empresa farmacêutica fez? Começou a enfiar muito dinheiro no bolso desses médicos, e alguns até foram para a folha de pagamento. E isso não é só a série que diz, mas também uma grande matéria, uma matéria de 5 anos de investigação que conta como vários e vários médicos estavam na folha de pagamento da Purdue. Purdue, ela já tinha um comportamento muito semelhante de vários outros medicamentos que vinham desde 1929. As pessoas entraram num período em que elas estavam muito tristes, perderam muitos negócios, muita gente ficou na pobreza. É quando ela começa a colocar os remedinhos, né, as bolinhas coloridas da felicidade, para as pessoas começarem a consumir. Depois tem que lidar com o fato de que todas essas pessoas queriam continuar, o nome disso é dependência. E depois, quando chega essa fase, né, dos anos 80, e que as pessoas estavam reclamando da dor, eles então montam, porque isso não é um remédio, isso aí é outra coisa, né? Eles montam então esse remédio, fabricam esse remédio com plena consciência de que era altamente viciante, e que essas pessoas, elas iam atrás disso como se fossem ali zumbis atrás de comida, sem nenhum tipo de senso, e que com muita abstinência. Então, quando eles criam esse remédio, eles tinham plena consciência do que ia acontecer, porque não era o primeiro que eles criavam com esse interesse. Por quê? É como uma rodinha, né? Se você cria alguma coisa ali que vicia e que também traz uma sensação boa, você engana algumas pessoas, as pessoas vão achar que elas não estão atrás do remédio por vício, mas sim porque cura alguma coisa que elas têm, só que ao mesmo tempo elas não param de consumir, e isso faz com que a roda continue girando e o dinheiro continue caindo. E é assim que essa família, mais conhecida como a família Sackler, uma das famílias mais protegidas, o nome deles não é falado o tempo todo na mídia lá nos Estados Unidos não, tá? Os presidentes não gostam. Essa família, ela tem essa empresa que começou ali com 3 irmãos médicos no ano de 1929, e que vai então fazer esse remédio. Só que eles começam a usar um grande arcabouço de grana para colocar dinheiro na mão dos vendedores de remédio. Tinha os vendedores de área, né? Então cada vendedor ali tinha uma área, e essa galera ia até os consultórios médicos tentar convencer os médicos
de que obviamente o remédio era um remédio bom, era a melhor saída e tudo mais. E quando eles iam percebendo que esse médico começava a receitar esse remédio, ia receitando cada vez mais, eles iam lá e davam um bônus para o médico, um bônus, e o vendedor automaticamente ganhava gordos cheques de 30, 40 mil dólares, e assim eles continuavam contando uma historinha bonita para o médico se sentir bem e prescrever o remédio. Mesmo que o médico soubesse que esse remédio não era para ser prescrito, talvez tivesse que ser prescrito para cada 1000 pacientes, um paciente com uma dor em algum lugar ou por um motivo totalmente crônico. Foi feito para dores crônicas e não para uma pessoa que estava sentindo qualquer outro tipo de dor. O modus operandi, o jeito que a Purdue ela agia era antigo. Isso vinha ali dos primeiros, dos fundadores, um dos irmãos que era também médico, mas era melhor ainda no marketing. Então, com a tecnologia dos anos 2000, que perto de hoje não parece tanto, mas era, viu, gente? Era bastante. Então, eles começaram a criar vários, ali como se fossem comerciais, inserções dentro de programas de TV, mostrando a solução da dor. O império farmacêutico que conseguiu pensar nas pessoas desfavorecidas que sentiam dores crônicas e que podiam levar pessoas à loucura e que agora eles tinham a solução. E o melhor de tudo, essa substância não criava dependência. Além de ser sacana e mentiroso, isso também era aliado a vários médicos que confirmariam isso para os seus pacientes. Mal sabiam esses pacientes que eles também estavam na folha de pagamento da Purdue. Médicos em vários estados começaram a receitar então esse remédio. E por que que nos outros lugares não virou o caos que virou então esse local? Por que que a paróquia San Bernard, a área 9, virou esse caos todo? Por que que as pessoas começaram a usar isso como malucos? Graças a uma doutora que era a doutora Jacqueline Keglet. A doutora Jacqueline Keglet, ela era uma mulher que teria lutado muito. A gente já para pensar que uma mulher negra médica já é um grande avanço, assim. A gente tem que parar para pensar que deve ter sido muito difícil para ela conseguir ser uma médica. Acontece que ela acabou ali se perdendo, ela perdeu a mão. Aí eu fico pensando se ela perdeu a mão ou se ela se viciou. Isso ainda fica em aberto para mim. Não consegui tecer ali uma opinião. Essa senhora doutora começou então um negócio, porque foi justamente isso que ela fez. Ela vai para essa região onde tinham vários locais baratos, era o lugar onde ninguém montaria absolutamente nenhuma bomboniere para vender doce, e ela faz uma clínica médica pediátrica para dor, tratamento da dor. E ela faz todo o layout da sala como se fosse para criança. Então tinha ali cadeiras pequenininhas, tinham coisas coloridas, como se ela fosse atender crianças. Só que ela não atendia crianças, ela atendia adultos. E ela começou tratamentos utilizando o que eles chamam da Trindade, que eram 3 medicamentos, o Ox, o Soma e o Xanax. Esses 3 remédios juntos, eles levavam a pessoa assim para o céu. Seria basicamente isso. Em alguns casos, levou para o céu mesmo. Além de ser substâncias viciantes, tá? Além de ter esse agravante super sério e que as pessoas que começavam a fazer uso não sabiam, esses 3 medicamentos, mas mais precisamente o Ox, ele faz com que quando você tome, mesmo ali as doses que são recomendadas por médicos e tal, você tem uma desaceleração do seu coração e automaticamente outros órgãos do seu corpo, podendo assim até mesmo ter o que a gente chama de morte súbita, que antigamente se falava muito, a pessoa estava aqui, né, teve uma morte súbita, não está mais aqui. Ou a pessoa entrasse ali, tivesse algum tipo de problema no cérebro e a pessoa simplesmente não voltava. E isso depois vai ser descoberto que era uma espécie de overdose, principalmente por juntar 3 remédios que potencialmente suas químicas elas não eram compatíveis. Então tudo isso gera um grande problema e vai ser nessa hora que todo mundo vai começar a perceber, principalmente pessoas que estão na frente de farmácias vendendo remédios, como o Sr. Daniel Schneider, que muitas receitas estão sendo prescritas de um medicamento que foi criado para dores crônicas
em doenças, em situações que a pessoa ela não tem outra alternativa. Gente, uma coisa muito séria. E isso estava sendo assim colocado como se fosse bala, como se fosse chiclete, qualquer coisa, sabe? Colocando ali receitas e mais receitas. Chegava diariamente muita receita para ele desse remédio. E ele começou a estranhar, principalmente as pessoas que iam comprar, porque a pessoa tá lá. Como é que a pessoa chega? A pessoa tá com dor? Não. A pessoa não tá. Ela tá de muleta? Não, ela não tá. Ela tá de cadeira de roda? Não, ela não tá. Ela tá com algum aspecto de doente? Não, ela não tá. Ela tá lá, feliz, alegre, contente por ter conseguido a receita do Ox, tá lá toda pulando, toda pimpona, porque ela vai sair de lá com o remédio. E aquilo começou a deixar ele um pouco assim pensativo. Até que ele vai conhecer um rapaz, o Rob. O Rob foi um rapaz super jovem que sofreu um acidente de carro e deram Oxy para ele. E ele não conseguia parar de tomar. Ele chegou a admitir, né, para o farmacêutico, então para o Danny, no exercício da sua função de farmacêutico, que muitas vezes ele não sabia se ele precisava do remédio porque ele estava sentindo a dor ou se ele sentia a dor porque ele precisava do remédio. Então seria mais ou menos isso, ele não sabia se aquilo era normal ou era um efeito colateral, mas a médica tinha garantido para ele que não causava dependência, então ele não sabia o que estava acontecendo com ele. E bingo, Danny encontrou mais uma luta, afinal de contas ele já tinha vestido a armadura mesmo, então vamos lá, vamos tentar entender o que era essa médica, o que era esse consumo desenfreado que estava fazendo com que as pessoas abandonassem, inclusive ali o que o filho dele fazia a utilização, para ficar totalmente zumbizado com o Oxy pelas ruas. As pessoas começavam a consumir aquilo numa quantidade, mas numa quantidade tão grande que elas começaram a inventar moda. Por exemplo, tinha o remédio, só que se você mastigasse esse remédio, ele tinha um efeito mais rápido e mais potencializado. Se você derretesse esse remédio, você poderia de repente colocar em suas veias, né? Se é que vocês me entendem, utilizando uma seringa e tudo mais, e aí você fica bem, mas bem doidão. E a questão toda é que essas receitas estavam sendo ali colocadas, passadas, tinha uma receita, tinha uma médica, tinha tudo e ele não podia se negar a vender. Só que todo mundo tomava o remédio? Não. Por quê? Vamos lá, é uma questão de matemática. Custava $250 ali a consulta dela. Já ia falar reais, mas não é reais não, já era dólar. Só que tinham pessoas que ficavam 2 dias aguardando para ser atendidos por ela. 2 dias. Ela não aceitava cartão de crédito, era só pagamento em dinheiro e você saía de lá com a sua receita. Se você quisesse prioridade, o que fazia com que você fosse atendido em até 1 dia, porque as pessoas ficavam dias ali acampados para conseguir a receita, aí você tinha que pagar mais $100 e aí você saía de lá com a receita do Oxy. Só que o que acontecia? O Oxy, a receita, né, tinha um custo, você tinha que pagar a médica, e não era uma comunidade que tinha dinheiro, então o que eles começaram a fazer? Metade eles utilizavam e metade eles vendiam. Quem tinha possibilidade de conseguir essas receitas com outros médicos, conseguia com outros médicos e fazia uso ali, usava a receita dela para comprar o que eles iriam vender. Vocês estão conseguindo entender como é que isso começou a virar ali uma comercialização desenfreada? Exatamente desse jeito. E essa foi sim a substância que substituiu outras nas ruas durante aí o ano 2000, entre os anos 90 ano 2000 e diria que até 2018, mas aí de acordo com outras fontes, esse assunto para outro vídeo. Vamos nos ater aqui ao assunto que já é bem extenso desse documentário. Ele então decide que é o seguinte, ele vai começar a vigiar quem são esses pacientes. Os pacientes começavam a chegar lá e ele dizia para os pacientes, você sabe o que você está usando? E começava a explicar o que era o Ox para eles. Falavam, olha, isso aqui pode causar dependência. E teve uma paciente que chegou lá com aquela quantidade gigantesca de remédios, ele olhou aquilo, era uma moça de 16 anos e ele disse o seguinte para ela, se ela queria mesmo fazer uso, explicou tudo que aquilo ali podia causar para ela, só que ela estava lá, né, tinha que tomar o remédio, então ele vendeu, ele tinha que vender, ele também tinha superiores, ele vendeu o remédio, quase foi mandado embora diversas vezes por causa disso e pasmem, algum tempo depois a moça, ela simplesmente não amanheceu e a causa da morte dela foi desconhecida. Os hospitais estavam lotados, ele conversava com pessoas de ambulância, pessoas que faziam atendimento, né, de pessoas assim que ligavam,
e eles diziam que os hospitais estavam tão lotados que eles estavam deixando de atender idosos porque o índice de pessoas que estavam tomando ali uma over era muito grande e eles não tinham como atender todo mundo, então aquilo ali estava se transformando numa praga. Ele começa então a rastrear as receitas e é nessa hora que ele chega a uma médica, que era a doutora Jacqueline Caglett. E a doutora Jacqueline Caglett era a pessoa que estava passando a receita para todas essas pessoas, todos esses pacientes. Eram receitas iguais, que elas já estavam prontas, ela só colocava o nome e dava para a pessoa. Portanto, que a pessoa fizesse todos os pagamentos, obviamente, e depois disso ela ficava tranquila. Só que a questão toda é que parece que a doutora Jacqueline também fazia uso dessas substâncias. Então, a diferença de uma pessoa que está nessas condições de qualquer outra que está trabalhando nessas condições é que essas prescrevem mais medicações para outras pessoas, né? Então isso é extremamente perigoso. E aí eles começaram a perceber coisas ainda mais interessantes, como por exemplo, primeiro ela muda de prédio, ela vai para um prédio de 2 andares, onde ela podia colocar mais pessoas e tirar as pessoas do lado de fora do consultório e não chamar atenção. E depois disso, o que ela vai fazer é simplesmente deixar as pessoas cada vez mais. Tinham pessoas de vários estados que iam até lá pegar receita com a Jacqueline. E ela vai cobrando esse dinheiro e ela vai acabar fazendo um depósito de quase 2 milhões de dólares em dinheiro num banco. Então isso, gente, era mais do que motivo ali para fechar o consultório dela. Só que acontece que não era o que acontecia. E aí, claro, o Daniel, que não confiava na polícia, não confiava em ninguém, começou a fazer denúncia, só que ele não entendia por que a DEA, que é o responsável ali, né, por esse tipo de denúncia, não fazia nada. O que ele não sabia é que eles estavam atrás da doutora Jacqueline, esse departamento de polícia estava atrás da doutora Jacqueline há quase um ano, inclusive já tinha colocado câmeras na frente do consultório dela e também já tinha colocado um agente infiltrado se passando por paciente. O problema é que eles montavam um caso, entregava na promotoria e a promotoria dizia: isso não é o suficiente, volta e faz mais. E eles já estavam assim por um ano. E isso acontecia, sabe por quê? Porque toda essa galera também estava na folha de pagamento da Purdue. E isso, mais uma vez, não fala no documentário, mas fala no livro aí que eu mencionei para vocês aí que eu tô lendo. Então, obviamente, se eu tenho informação, eu vou passar para frente. E aí o que acontecia? Eles nunca conseguiam prender a doutora Jacqueline. E eles só vão conseguir isso por quê? O Daniel vai tirar uma licença do trabalho dele, então ele vai começar a se dedicar única e exclusivamente a ir atrás dessa mulher que está viciando todas essas pessoas. Muitos jovens estavam perdendo a vida. Esse homem chora copiosamente a cada jovem que aparecia o nome lá e que tinha essa receita passado pela mão dele. Então ele não podia mais continuar fazendo parte disso, porque era o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo parte disso de uma forma ou de outra. Ele começa a filmar a frente do lugar, ele começa a mostrar ali que aquilo começou a funcionar das 11 às 3 horas da manhã, então até 3 horas da manhã tinha gente ainda ali na frente. Ele começa a passar tudo isso para a polícia. Depois ele começa a perceber que tinham policiais fazendo a segurança do lugar. Ele vai, avisa a DEA diz: ó, você tem que ir lá e você precisa falar com o FBI. Ele vai pro FBI, ele fala, então ele começa novamente, né, a infernizar também a vida de todo mundo ao mesmo tempo e tudo durante a madrugada. Então ele passa a fazer isso primeiro com a esposa dele e que eram lugares extremamente perigosos. Ele podia perder a vida dele ali em 2 segundos porque aqueles seguranças não estavam de brincadeira e todo mundo conhecia ele. Ele era figurinha carimbada já ali, principalmente naquele local, na área, e ele continuou fazendo isso. O que ele não percebeu é que enquanto ele estava lutando por tantas pessoas, ele esqueceu que ele tinha uma mulher e ele esqueceu que ele tinha uma filha. É compreensível, a gente entende, ele perdeu um filho, ele tá fazendo algo bom para as pessoas. Só que e a Christy? A vida da Christy acabou junto com a vida do Daniel. Não tinham mais viagens, não tinha mais árvore de Natal, não tinha mais absolutamente nada. Ela passou a viver na sombra do que o irmão dela não era mais, que era uma pessoa viva. Sem contar que ela tinha que lidar com a falta, com a saudade e com todas as outras coisas que também era dela, porque ela era irmã dele. Só que ao mesmo tempo que ela perdeu o irmão, ela perdeu também o pai, ela perdeu a mãe em determinados momentos. E isso não era uma coisa muito justa, porque
O homem que tinha feito mal pro irmão dela estava atrás das grades, e nós estamos falando de uma jovem que começou a ver que o pai dela estava totalmente descontrolado. Ele gravava tudo e todo mundo, ele começou a fazer viagens e mais viagens para a porta praticamente ali daquele consultório. Ele podia perder a vida dele a qualquer momento, a esposa dele não tinha ele em casa nunca, a filha não estava com o pai nunca, e elas começaram a dizer que aquilo estava passando do limite, que ele estava parecendo uma pessoa louca. É nessa hora que uma amiga da família faz uma visita, conversa com o casal, conversa com a menina. O Danny, ele sai, ele vai lavar o rosto, né, talvez tenha chorado, e nessa hora ali a esposa fala que não aguenta mais tudo aquilo, e ele vira e ele diz que ele não consegue parar, ele não pode admitir, até porque tudo aquilo passou pela mão dele, ele não pôde fazer nada pelo filho dele, ele não percebeu, ele não entendeu, e que agora mais pessoas poderiam padecer se ele não tentasse pelo menos ajudar. Na cabeça dele, ele achava que ele podia acabar com a comercialização desse remédio nos Estados Unidos. Ele tinha essa ambição, ele queria isso, ele tinha esse sonho. Mal sabia ele que era só mesmo um sonho, mas dentro de toda a luta dele, ele vai fazer muita coisa. Talvez ele tenha avançado ali muito mais aí do que muitas pessoas, eu diria até que muitos departamentos. Conseguindo tudo isso, o que vai acontecer? Isso vai acabar nos jornais, porque ali virou a capital dos zumbis, né, de pessoas que estavam fazendo uso aí do Oxy. E aí, nessa hora, é que o nome da Jaqueline surge e o nome de um outro médico surge. Quando esse outro médico ele aparece na mídia, ele percebe que alguém conseguiu expor o médico e ninguém fechava a clínica da Jaqueline. A Jaqueline não era presa, não acontecia nada ali. Então o que ele faz? Ele vai um dia, né, e liga pro DEA, para um outro departamento, que foi o departamento, na verdade, a unidade do departamento que conseguiu prender o médico que estava passando essas receitas aí do Oxy. E esse médico apareceu no jornal, então ele conversa com esse homem e ele diz que ele tem caixas e caixas de gravação provando o que estava acontecendo ali e também várias cópias do que seriam ali as receitas médicas assinadas pela Jaqueline. O cara diz, você tem uma mina de ouro, mas você ainda precisa de uma prova um pouco mais séria, uma prova um pouco mais ali de que o que ela tá passando, porque a clínica dela é de dor, então vai ser muito difícil isso aí não ser questionado, e ela pode também, em relação às suas receitas aí, dizer que você forjou as receitas. Então o que ele faz? Ele conversa com o antigo chefe dele, pega o emprego dele de volta e dá tempo ao tempo. Vai aparecer então uma jovem que tinha ali, pelo que eles contaram, anemia, né, aquela anemia falciforme, e ela precisava da medicação. Só que não precisava ser aquela medicação, com pilhas de receitas. Então, ele vai, conversa com a mãe, conversa com a filha, que tinha 16 anos, e ele diz o seguinte, que ela poderia conseguir remédios melhores. Conversa, e que aquela quantidade de remédios, ela tinha passado doses máximas da Santíssima Trindade, que eram aqueles 3 remédios. Então ele diz que ele não podia vender, porque aquela dose, se ela tomasse, seria uma dose fatal para ela. Então ele faz o seguinte, ele faz, né, dos seus limões uma limonada. Ele tinha prometido que ele não levaria o gravador para o trabalho, mas é uma promessa que ele quebra, só que nesse dia ele estava sem o gravador. O que ele faz? Ele tinha como gravar por telefone e ele liga para a doutora Jaqueline para conversar com ela se aquela receita estava certa, porque as quantidades, as dosagens eram muito altas. Quando ele questiona isso com ela, ela só responde isso para ele, por acaso você é médico? E desliga. Tudo bem, ele já tinha conseguido alguma coisa. Então ele começa a conversar com a família, coisa que não pôde ser gravada, e diz o seguinte, se vocês forem até um médico e acabarem conseguindo resolver o problema de vocês, podem ir aí num qualquer outro médico, pode ser até um pronto-socorro, e tentar resolver isso de uma forma que vocês não precisem utilizar esse remédio, vem aqui e me conta, e caso não consigam resolver, eu venho aqui e vendo. Só que acontece que ela saiu de lá com uma dose do que seria uma dipirona e deu resultado. Ela conseguiu ficar sem dor. Então a mãe foi lá, conversou com ele, né? Então ele teve essa interação e a mãe cedeu esse papel para ele. E aí, bingo, foi nessa hora
que o agente disse: agora você tem uma prova, e uma prova que vai colocar a Jaqueline atrás das grades. Jaqueline então é presa. Antes disso eles tentaram ir na casa dela, uma das agentes foi até a casa dela conversar com ela, fazer ela entregar ali sua licença médica por vontade própria, né, voluntariamente, coisa que ela não ia fazer, mas ela tentou. Ela foi até a casa dela, né, da Jaqueline, e quando chegou lá na casa da médica, que aparentava ser uma casa muito boa, o lugar era parecia um episódio do Acumuladores Compulsivos. O lugar era uma zona, era uma bagunça, uma sujeira, roupa suja por todo lado, coisa por todo lado, a casa era enorme, mas era imunda. Então assim, olha gente, uma situação assim terrível, não dava para imaginar, sabe? Tinha frascos de remédio por todos os lados. Aquela mulher acordou totalmente tonta, ainda parecia estar sob efeito de substâncias. Essa mulher conversa, essa agente conversa com ela e ela então diz que ela vai entregar, ali vai assinar, abrindo mão do direito de exercer a medicina. Acontece que ela tinha filhos, os filhos estavam na faculdade. Quando ela vai até a sala pegar uma caneta para assinar o papel e tudo mais, ela vê os filhos e diz que não pode fazer aquilo, os filhos estão na faculdade e ela não vai poder fazer isso, e ela não quer fazer isso, porque ela lutou muito para ser médica, aquilo tudo vira um drama, uma sessão de doideira, e ela sai de lá, não assina o papel. Automaticamente, alguns dias depois, ela vai ser presa na clínica, vão chegar no lugar, ela vai acabar chegando para os policiais e falando: olha, vocês não sabem o que aguarda vocês vão acabar sem vida, né, vamos dizer dessa forma, eu vou acabar com vocês, e ela é presa. O Daniel também tinha descoberto, isso também foi uma coisa que o Daniel descobriu com aquele primeiro médico que foi exposto, que era mais fácil conseguir pelo Conselho de Medicina, e foi por isso também que foi muito rápido para o Daniel, foi muito mais rápido para o Daniel do que teria sido para a polícia. Isso foi uma coisa que a polícia admitiu, que se não tivesse sido o Daniel, eles nunca tinham conseguido colocar essa investigação para frente. Gente, isso é muito triste de ouvir, que a polícia não consegue fazer uma coisa dessa, porque sempre tem gente maior se colocando ali na frente da investigação e, obviamente, ali descaradamente impedindo a polícia de fazer o seu trabalho. Por isso que eu digo para vocês, a polícia trabalha assim, o problema não é a polícia, é quando sai de lá, né? Quem vai aceitar, quem vai tocar isso aí, é sempre assim que funciona. E não vai ser diferente nesse caso. Então, quando eles começarem a colocar tudo para funcionar, ela vai ser presa. Todas as conexões que o Daniel acabou fazendo. Logo, quando ela é presa, ela começa ali, né? Ela tinha que ter uma audiência em 90 dias, onde ela teria que fazer uma defesa para não perder ali, né, o direito dela de exercer a medicina. Só que uma coisa vai acontecer. Ela vai se internar numa clínica de desintoxicação por causa do Oxy. E aí tudo bem, ela vai passar por esse período, vão adiar várias coisas, depois ela vai eles vão marcar o que seria uma audiência, só que durante a audiência, quando ela estava ali poucos dias antes da audiência, ela sofre um acidente, isso tudo vai levando tempo, tá? Ela sofre um acidente e ela tem diversas fraturas pelo corpo e vai ter ali pelo menos uns 4 ou 5 focos de como se o crânio ali tivesse tido algum ferimento. E automaticamente o que eles vão receitar para dor? Adivinhe? O Oxy. Até os dias de hoje, pelo menos até 2019, ela ainda era viva e ela falava com dificuldade, ela tinha problemas motores aí por causa do acidente. Só que ela disse que ela não tinha feito nenhum tipo de... Ela não tinha praticado nenhum crime, o que ela fez não era crime, e que ela também nunca se automedicou, ela nunca deu receita para ela mesma, que era mentira, porque eles encontraram os frascos de remédio e diversas outras coisas que não eram verdadeiras. Acontece que ela faz então um acordo, porque mesmo estando nessa situação em que ela não podia nem levantar da cama, ela ia ter que responder no tribunal, não tinha jeito, eles não iam abrir mão daquilo, porque eles perceberam que se não fosse ali, eles não iam conseguir nunca mais, então bota pra frente. E aí o advogado conta, né, qual é a situação física dela, que ela não poderia ficar presa, porque eram 37 acusações, ela podia pegar até 20 anos de cadeia, além de perder, né, a sua licença. Então ele decide fazer um acordo, ela assumiria um
processo ali, um caso, e pegaria 3 anos em liberdade condicional e também entregaria o seu direito de exercer a medicina. Isso foi aceito e ela nunca mais exerceu a medicina, mas também não respondeu pelos 37 processos aí de famílias, reclamantes, pessoas que estavam falando que ela causou, inclusive, até mesmo a perda da vida dos seus entes queridos, né, com as suas receitas médicas. E nessa hora vem a seguinte pergunta: e a Purdue? Porque afinal de contas o laboratório era da Purdue, os vendedores eram da Purdue, estavam ganhando muito dinheiro. Por que eles não apareciam? Cadê? Eles não vão se manifestar nunca? E a Purdue? O que a Purdue vai fazer com todas essas informações, prisões, sendo que a própria doutora Jaqueline era uma das mulheres que mais ganhavam dinheiro como médicas, tá? Para a Purdue. Ela vendia muito para a Purdue, porque as receitas eram incontáveis. Eles começam a fabricar loucamente o medicamento, eles continuam fabricando o medicamento loucamente e começam a fazer aí várias e várias entrevistas, colocando especialistas para falar, pessoas que trabalhavam na empresa, dizendo que sob supervisão médica, dentro ali do que os médicos colocam como a dose, sem abuso, ele não dava dependência. Só que as ruas, principalmente de São Bernard, mostravam uma outra realidade. Um monte de gente roubando, tá? Porque eles começaram a invadir as farmácias, quebrar vidro, entrar para poder roubar o Oxy, porque já não tinha mais a doutora para passar essa receita médica, então isso virou um problema. Eles começaram a usar outras substâncias, outros remédios, incluindo um deles, que era a base de fentanil, que também era da Purdue. Olha só, eu causo o problema é descoberto, e aí depois eu faço outro remédio que vai dar mais ou menos ali um alívio para aquele problema e eu continuo lucrando. Seria mais ou menos isso, tá? Então, tudo bem, eles começam com essa abordagem de tentar limpar a barra um pouco com as pessoas, né? Limpar a barra do laboratório. E vai ser sempre pessoas muito, mas muito poderosas contra pessoas que estão tentando, ou policiais, ou coisas assim, e não tem jeito. Essas pessoas são pessoas que normalmente não têm nem seus nomes revelados, né? Falavam-se da família Sackler, mas ninguém tinha acesso à família Sackler. Então é nessa hora que a Sackler começa a fazer o seguinte também, a família começa a tirar dinheiro, porque era uma família de 13 bilhões de dólares, né? Fora os bilhões que tinham dentro da Purdue. Então eles começam a tirar o dinheiro da Purdue e colocarem na sua conta pessoal, quando sempre quem acabava sendo processada era a Purdue e não a família Sackler. Então eles colocavam coisas ali para a Purdue pagar que a Purdue não tinha dinheiro para pagar. Não, eles tinham ali de caixa, por exemplo, 1 milhão e eles recebiam uma multa de 600 milhões, que é o que vai acontecer aí futuramente. Óbvio, eles não têm como pagar e o governo não é obrigado a executar uma dívida dessa, ferrar a vida das pessoas, mas claro, isso funciona com os ricos, né? E também não ia estender esse problema à família Sackler, é como se fosse assim, pessoa física, pessoa física, pessoa jurídica, não vamos misturar as coisas. Claro, né, meu amor, se Jaqueline, doutora Jaqueline, não estava mais lá para prescrever os remédios, o que aconteceu? Em torno de 60 clínicas. 60 clínicas se estabeleceram no lugar, porque afinal de contas a clientela era garantida. Então, quem achou que prendendo a doutora Jaqueline estava fazendo alguma coisa boa, bom, não foi bem assim, porque 60 clínicas se registraram no lugar e começaram a passar as mesmas receitas. O que acontece é que as pessoas também, os farmacêuticos, começaram a não querer vender a medicação. Isso tudo criou, sim, um grande problema, porque as pessoas tinham receita e aí começavam a pensar o que pode ou não ser legal, né? Porque essas pessoas têm, mais uma vez, a receita médica e nada contra o remédio tinha sido descoberto. Ninguém estava falando que o remédio era um remédio assim tão ruim. Só que vários e vários especialistas que não faziam parte da folha de pagamento da Purdue diziam o contrário, diziam que esse remédio, inclusive, diziam que além de tudo, esse remédio podia causar alucinação nas pessoas. Então assim, gente, era assim como se você estivesse comprando uma coisa extremamente potente, aí só que farmacêutico, extremamente farmacêutico. Você não está comprando nas ruas, você está comprando na farmácia
mas o efeito é esse, de uma substância ilícita. Então, não adianta, eles estavam ganhando muito dinheiro. A máfia de substâncias ilícitas, seria mais ou menos isso a Purdue. Então, eles se decidem, né, decidem ali, os farmacêuticos não queriam mais vender aquilo ali. O Daniel, ele vai levar muito pra frente essa história toda, como tudo que ele faz. É um cara intenso, vamos falar dessa forma. Ele começa a falar com as pessoas, ele diz que conscientizar as pessoas é o melhor jeito. Acho legal, acho uma ideia bacana e tal, começa a fazer isso em San Bernard, não sei se ele chegou a fazer isso na nona área, que a realidade é um pouquinho diferente, mas ele começou sim, dá várias palestras, fez ali, escreveu alguns artigos, começou a trabalhar bastante, conscientizando os jovens que acabavam ligando para ele durante a noite, quando tinham alguma tentação em relação, né, a esse uso ou não uso, e ele acabou sendo uma pessoa muito querida e respeitada pela sociedade, isso até o ano de 2007. Só que aí é nessa hora que ele diz o seguinte, é injusto, a Purdue ela tinha sim que arcar com um pouco da responsabilidade, pelo menos né, de trazer esses jovens de volta, como se fosse assim, apagar um pouco a desintoxicação desses jovens. E ele começa a fazer várias reuniões com pessoas importantes, políticos importantes, para tentar algumas reuniões para ver se eles conseguiam que a Purdue entrasse aí com um pouco de dinheiro para poder ajudar a desfazer essa coisa horrenda que virou o lugar, né? Era um lugar ali habitado por zumbis que viviam atrás das bolinhas. Quando não encontraram mais, eles acabaram utilizando outras substâncias. E isso não vai ser só dessa vez, isso vai, na minha opinião, isso perdura até os dias de hoje. Quando tudo estava marcado, ele estava muito feliz que isso tudo ia acontecer. Uma coisa que ninguém, mas ninguém podia sonhar, imaginar e pensar acontece, que é o Katrina. Então o Katrina, ele chega, ele recebe um telefonema, ele achou até, porque ele acabou nessa hora virando amigo de xerife, virando amigo de várias pessoas da polícia, até porque ele era um chato, então as pessoas acabaram ali depois com o tempo se acostumando com ele. E o xerife liga para ele e diz o seguinte, olha, você vai ter que sair da sua casa, vem vindo aí pela frente, pelo menos um muro aí com uns 10 metros de altura de água, não vai sobrar muita coisa por aqui e a coisa é séria, tá? O furacão Katrina vai passar e vai arrasar com absolutamente tudo. E sim, San Bernard está na rota. Ele acabou de mudar de rota, vai afetar bastante essa região, você precisa ir embora o mais rápido possível. E aí algumas coisas que não são faladas no documentário também, elas acabam ficando muito aparentes, visível, né? Salta aos olhos. A demora que aconteceu em tentar resgatar as pessoas que sobreviveram do Katrina. Pessoas avisadas, muitos foram embora. E tiveram as pessoas que não foram avisadas ou que simplesmente não podiam deixar suas casas e só esperaram. E na sua maioria eram pessoas que não estavam nem mesmo numa condição psíquica muito adequada para saber o que era melhor para elas ou não. Mas o que você faz com um problema que você não vai conseguir resolver? O governo não vai conseguir resolver. As medidas ali, elas não vão conseguir, não vai para frente, não vai ser tomado. É um pedaço ali de pessoas que não tem mais jeito, não tem recuperação, não tem como você se envolver naquilo. E aí a gente começa a entender algumas coisas que não são também nem um pouco humanas, né? Quando a solução de problemas precisa custar a vida de algumas pessoas, às vezes pode ser um bom negócio, porque o que aconteceu ali durante o resgate, tá, dessas pessoas que sobreviveram ao Katrina, impressionantes. Ninguém estava muito preocupado com essas pessoas, ninguém estava muito preocupado em tirar essas pessoas de lá. E aí tinha quem dizia, é porque eram negros imigrantes. Será que era só isso? Ou era também um grande problema, principalmente para a Purdue? E lembrando, a Purdue, ela sim está por trás de muitos políticos, então aquilo de repente podia ser a solução para vários processos, porque muita gente que estava naquela região do Katrina, eram pessoas que também estavam processando a Purdue. Então olha só, de repente a coisa aconteceu e olha, vamos comemorar, porque agora essas pessoas todas perdem a vida, a gente não tem mais que se preocupar com a criminalidade, desintoxicar essas pessoas, limpar as ruas e tampouco, né, pensar nos processos que vai cair em cima da cabeça da Purdue. E foi justamente isso que aconteceu. Se a gente parar para pensar, analisar friamente, foi isso que aconteceu. Ou pesquisem o que aconteceu durante a Katrina, como foi o resgate dessas pessoas. Estamos falando de uma nação que ela tem basicamente ali um poderio de tirar, resgatar pessoas, mandar coisas até mesmo para
enfim, batalhas por procuração que eles acabam fazendo por aí. Agora vocês imaginem um estado seu ali, do seu estado, né? O estado deles todo basicamente foi destruído, eles tiveram que fazer uma reconstrução, inclusive coisas históricas também foram destruídas, porque é um fenômeno da natureza, você não pode controlar. Mas de repente você pode atrasar o aviso e isso aí ninguém nunca vai poder dizer como aconteceu ou não. Mas eu me lembro como se fosse hoje, quando isso aconteceu. E essas pessoas pelos telhados, pelos lugares altos, esperando ajuda. E essa ajuda não vinha. Então assim, é difícil. Uma situação complexa quando a gente pensa que antes, né, de acontecer o Katrina estava acontecendo tudo isso. O lugar era uma brasa quente pronta para queimar a Purdue e quem mais estivesse na folha de pagamento da Purdue. E aí de repente fenômenos da natureza acontecem e essas pessoas elas de repente saem do caminho. É uma boa limpada. Limpou tudo? Não, Daniel sobreviveu. Daniel pegou a família e foi embora, claro, sobreviveu, então isso aí já era um bom prego no sapato da Purdue. Mas não vamos ser também ingênuos de pensar que por toda a vida ele vai perseguir a Purdue, porque não tem a menor lógica dele fazer isso, até porque ele ia acabar o quê? Perdendo a vida dele, era o que ia acontecer. Logo ele conversa com policiais e também com a própria DEA e começa a fazer pensar numa forma de controlar as receitas, já que eles não podiam tirar o Oxy do mercado, então que eles pudessem controlar as receitas e as prescrições. Sistema chamado sistema PNP, onde eles conseguem acessar sem precisar, como era antigamente. Na época que ele começou a criticar o DEA, ele também não parou para pensar que ele estava falando da farmácia dele. Para o DEA montar um processo para entregar na promotoria, eles tiveram que ir em diversas farmácias e fazer isso individual e manualmente. Então, dessa vez, com o PNP, eles não precisariam mais disso. O PNP daria essas informações para quem estivesse investigando a qualquer momento. Era só eles entrarem no sistema e eles conseguiriam saber quais médicos estavam passando aquele remédio ou qualquer outro remédio também que fosse alvo de investigação, as regiões que estavam distribuindo, as farmácias e todo o registro necessário. E isso fez com que o Oxy ficasse cada vez mais difícil de ser conseguido, o que criou uma nova situação incontrolável de pessoas querendo qualquer outra coisa que substituísse. E vamos dizer que sommelier de soluções para esse caso não faltaram, então as mais diversas coisas começaram a ser utilizadas para tentar aí, né, suportar essa abstinência do Oxy. E o que dá a entender no documentário é que parece, né, vão falar de uma indenização de 600 milhões que eles vão pagar e tudo mais. E que também parece que a Purdue começou a receber até mesmo pessoas que eram da empresa, então funcionários começaram a falar da Purdue, e aí você para e pensa, nossa, muita coisa aconteceu, acho que a Purdue nem existe mais, né, até porque é um laboratório estranho, Purdue. Aí você fica pensando, não, acho que se resolveu sim, né, o Daniel fez a parte dele, realmente, outras pessoas têm que fazer a sua parte, assim, fez bastante coisa e não é disso que eu tô falando, mas o documentário ele dá esse ar, só que eles também deixam muito claro que a Purdue, ela é propriedade da família Sackler, e a família Sackler é uma família de 13 bilhões de dólares. Eles estão equivocados, não é 13 bilhões não, é muito mais. Só que a questão é a seguinte, eles não estão no processo. A Purdue é uma empresa farmacêutica e eles são uma família, eles não vão arcar com o que a empresa farmacêutica não pagar, e não há na justiça dos Estados Unidos que faça com que isso aconteça. Pelo menos não com o Sackler. Então, o motivo disso, aí você tem que ler o livro para você conseguir entender, porque assim, isso envolve muitos nomes que eu nem vou ousar mencionar aqui, mas tem a ver sim aí com a linha presidencial do seu país ali de origem, né? Como é que eu peguei isso aí? E eu que tô lendo o livro de pouquinho, não liguei muito rápido ali a situação, o ano, o valor com a situação. Só que aí eu liguei. Eu fui atrás, achei a página que eu tinha lido, que eu tinha passado, e eu achei esse processo dos 600 milhões. Só que acontece que quando esse processo de 600 milhões caiu na cabeça da Purdue, a Purdue tinha como caixa 1 milhão. A família Sackler tinha tirado todo o dinheiro da empresa, então automaticamente não era uma dívida executável. E futuramente, ainda por produzir o Oxy, vai ter outra, tá? Que aí já o presidente, no caso da época, ele vai tentar ajudar a família Sackler e a Purdue. Aí a gente vai ter que acreditar que foram por bons motivos, que é o seguinte.
a gente sabe que ele também é um empresário e as pessoas que são empresárias, elas acabam se protegendo. No caso dele, não era um crime, mas são questões de conexões, pessoas poderosas e ele sempre vão estar ligadas, porque ele é uma pessoa que veio de uma família, pelo menos de um pai, que tinha condições ali e cresceu junto com essas pessoas. Então a gente tem que pensar nesse contexto também. Se você é meu amigo, custa dar uma força aí. Então o que eles faziam sempre para poder dar uma resposta para a sociedade, parecer pelo menos que quem está à frente do país está dando uma resposta. Eles noticiavam assim: decidiram que a Purdue vai pagar bilhões de dólares aí, de indenização, de coisa para o governo, uma porrada de coisa. Só que era um número fictício, era um número apenas para aparecer, porque a Purdue não tinha como pagar tudo isso. Teoricamente, a Purdue é falida. Quem tem o dinheiro é o Sackler. E aí eles colocam, né, que os Sackler, então, vão ter que pagar 10 bilhões. Só que não. A família Sackler depois, e isso não é noticiado, diz o seguinte: eu vou dar 250 milhões e vocês vão ficar quietos. Fim de papo, acabou a história. E aí eles partem para um novo empreendimento. Inclusive aqui na série eles dizem o seguinte: quando eles viram a situação toda de 2007, eles começaram a admitir sim que podia ter um potencial vício no medicamento. Então eles estavam partindo para trabalhar com as pessoas que tinham se viciado. Eles entraram nesse negócio. Então eles viciaram as pessoas, ganharam o dinheiro com o vício e com o remédio, e depois eles entraram num negócio para trabalhar isso. Então assim, eles ganhavam também para desintoxicar pessoas. Seria mais ou menos isso. Eles chegaram a esse nível, a esse ponto. E isso são pessoas que têm impérios intocáveis. Família Sackler é difícil até mesmo de aparecer. Eles não aparecem muito, são mas muito ali quietos. E eu sei porque, né, fui vendo em outras fontes que, claro, né, eles acabaram, os próprios americanos começaram a pressioná-los para que eles começassem a aparecer, prestar os seus depoimentos, e eles conseguiram que um familiar ali dos 4 principais prestasse o depoimento. Acho que é um tal de Richard, mas isso vai acontecer lá em 2020 e depois ninguém mais. Isso era para os 4 prestarem depoimento, só que nenhum dos outros 3 vão prestar nenhum tipo de depoimento. Começa-se a demitir muitas pessoas que estão, né, ali envolvidas com outras empresas que caem em desgraça, mas no caso da Purdue não acontece. Esse finalzinho aqui, as coisas que eu acabei lendo, porque eu não vou deixar se perder, já que é uma coisa que se torna tão relevante para esse caso. Então dizer que não estou apaixonada por essa série, sim estou. Dizer que ela está totalmente completa, não está. Sabe por quê? As pessoas que fizeram essa série, esse documentário tão maravilhoso, com uma história tão rica, tão boa, não fez um documentário para falar do Daniel. Fez um documentário para falar de tudo isso, fez um documentário para fazer basicamente uma denúncia. Então, se isso foi feito, faz direito, chega lá e baixa a ficha da família Sackler, porque não é difícil. Se um jornalista conseguiu fazer isso e publicou um livro, eu acho que não seria tão difícil eles pegarem coisas, pelo menos que passaram na mídia, e colocassem num documentário. E essa é uma nação que não vai colocar num documentário que vai ser apresentado para o mundo as coisas que não são bonitas de serem vistas. Então, obviamente, eles não vão colocar isso num documentário que vai aparecer em Netflix, que vai ser visto no Brasil, que vai ser visto em diversos países do mundo e vai ser assistido, porque é um assunto que interessa muito as pessoas. A gente está falando de um assunto que talvez seja um dos assuntos mais protegidos que exista. Nós vamos ao médico, utilizamos os remédios e não sabemos nada sobre eles. Essa é a verdade, não sabemos nada sobre como funciona tudo isso. São 97 anos, então assim, é muita coisa, é muito tempo para você passar despercebido e não adianta, seja qual for o problema, eles transformam esse problema em uma outra oportunidade de ganhar dinheiro. Então sim, as pessoas têm a curiosidade, as pessoas têm sim uma desconfiança. Só que acontece que quando você vai a um médico e ele te passa aquele medicamento, pelo menos aí até 2005, ninguém nem lia a bula.
Então isso é uma coisa importante. Mas se tratando da Purdue, meu bem, mesmo que você lesse a bula também, você não ia encontrar grande coisa se você não fosse uma pessoa que entendesse, obviamente, de medicação, medicina, química, para entender o que tinha naquela medicação. Porque ali nos efeitos colaterais e tudo mais, era tudo seguro, tranquilo. Esse é o problema, esse é o crime. Então não é uma questão de misturar os assuntos, não é sobre o que é feito, mas a falta de transparência do que é feito. Então, esses medicamentos, eles causam exatamente isso. Não foi uma coisa criada porque tinha algo muito sério acontecendo e com muita tecnologia. Esse remédio foi aprovado a toque de caixa, foi super rápido. Eles não demoraram nada para colocar o Oxy na rua. Então, basicamente, eles conseguiram todas as licenças assim. E por que outros medicamentos têm que passar por tantos testes, tantas coisas, numa época que não se tinha tanta tecnologia? Hoje isso é possível, só que o Oxy, perto de um remédio que é feito hoje, comparado a um remédio que é feito hoje, ele demorou 10% de tempo de teste, pesquisa, documentação, apresentação, para poder conseguir o seu certificado de venda, né, que seria ali o seu selo, né, de verificado, vamos colocar assim. E aconteceu, e esse remédio foi para a rua e causou tudo isso. O que foi isso? Um experimento? Um experimento para ver qual era a capacidade dessa medicação? Porque esse remédio parece tudo, menos um remédio. Então é só uma questão da gente parar, prestar atenção e tentar entender a complexidade de tudo isso. Então, quando e caso vocês tenham vontade, assistam a série, identifiquem esses pontos que eu fui colocando para vocês. E claro, coloquei também a minha opinião. Não é nem muito a minha opinião, mas sim um pouco do que eu fui lendo. Às vezes eu tô muito envolvida numa história, de um livro, às vezes de uma série. Às vezes é uma série, eu acabo me deparando com um livro, e às vezes é o contrário. No caso, eu estava com um livro e acabei me deparando com uma série. Então, o que eu consegui ainda lembrar sobre esse caso que foi tratado no documentário e que tem no livro, eu trouxe para vocês. E é por isso que eu amo esses livros, mas eu amo mesmo, porque eles ajudam e ajudam muito, principalmente você, se você é da área da saúde, se você tem ali algum tipo de curiosidade de ver mais ou menos como essas coisas funcionam e não aprenderam, como aconteceu, por exemplo, com o Hospital de Barbacena, como aconteceu com Medicina Macabra, que eu também trouxe para cá. São livros que trazem isso para você. Esse Medicina Macabra, gente, todos eles, tá? Então, eu gosto de indicar e, obviamente, isso não é nenhum problema no meu canal. Então, eu sei que as pessoas que assistem gostam. Então, olha, um prato cheio para vocês. Foram apresentados ao problema, pois então peguem o livro e entendam ele, mas entenda minuciosamente, do começo ao fim. Eu vou colocar, não estou ganhando nada para fazer isso, é uma coisa que eu estou fazendo porque eu achei extremamente importante e são livros que aparecem e desaparecem, depois você não encontra mais. Vou colocar o nome do livro aqui nos comentários, tá? A editora também, não é link de venda. Eu já vou falar desse livro e vou postar no Instagram também livros que eu acho que é sobre esse tema, é sobre esse assunto. Eu acho que vale muito a pena de ler e eu vou tirar uma foto, vou postar lá no Instagram para vocês procurarem promoções, porque eu acho que vai ter aí umas promoções, principalmente na Amazon, em alguns outros lugares aí. E aí vocês podem, de repente, comparar os preços e já ir cotando com a possibilidade de ler. E quem tiver aí também já, né, aí a fim de comprar, vocês já sabem que é um livro que vale muito a pena. Eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho esse vídeo. Eu diria até que é um vídeo especial, porque eu tentei, assim, me dedicar ao máximo para fazer para vocês, trazer para vocês, porque eu achei um assunto sensacional. Então eu vou continuar a leitura do livro. E se vocês quiserem, coloque aqui embaixo nos comentários. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando sobre esse livro, tá bom? E aí, se for muito problemático, eu acabo censurando aí alguns nomezinhos, mas vocês vão entender, porque vocês sabem que eu sempre dou o meu jeito. E aí, coloquem aqui embaixo se vocês se interessaram, porque afinal de contas eu já li quase ele inteiro mesmo, é só uma questão de depois conseguir adequar certinho num tempo que eu consiga fazer um bom vídeo e colocar aqui pra vocês. Agradeço a todos vocês, desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!